Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Café com Líderes, o poder das conexões. E já que é Café com Líderes, hoje temos um líder aqui muito especial, o nosso amigo, nosso parceiro Eduardo Frécia, o prefeito da Palhoça. E olha, já vou dizer de antemão, que mudança que esse homem tem feito na Palhoça. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. E como que tá aí esses novos projetos? Como que foi toda essa... Cara, foi uma revolução na Palhoça que o senhor fez aí. Bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, estar aqui no Café com Líderes. É um prazer, né, conversar, bater esse papo. Mas também poder falar com as pessoas, né? Querendo ou não, a gente, através desses momentos, a gente consegue falar com as pessoas, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo, né? E, como muito bem dito, né? Palhoça, a cidade está crescendo muito, está crescendo, né? Desenvolvendo muito. E isso é motivo de orgulho, porque o que o gestor quer realmente é que a cidade se desenvolva, vá bem, né? Então, muitas ações são feitas e realmente com esse propósito, da cidade ir bem, trazer oportunidade para as pessoas, que esse é o principal objetivo da cidade. Perfeito, a gente está aqui hoje para poder também mostrar um lado que às vezes quem vai nos assistir, os milhares de telespectadores não conhece. Conta um pouco pra gente quando que começou a sua relação com a Palhoça? Bom, eu não sou natural de Palhoça, né? Eu digo que Palhoça hoje é uma cidade onde 65% a 70% das pessoas não são nativas de Palhoça. São pessoas que vieram de outros lugares do estado, do Brasil, de fora, né, até do exterior. E eu, né, no ano 2000, com 16 anos de idade, né, eu sempre vivi a minha vida inteira, a infância no interior do sul do estado, no município de Jaguaruna. Família tinha lida com, né, com lavoura, com roça, gado de leite. E a minha vida era aquela ali, né? Acordar de manhã cedo, ajudar meu pai na ordenha das vacas, tomar um banho e ir para a escola de manhã ainda. Então, até que chega um momento que a gente vai crescendo e o pai chega uma hora e pergunta, né? Tá, e o que tu vai querer pra tua vida? Vai ficar em casa até quando? Ele disse, o que tu quer pra tua vida? Que se tu ficar aqui, é isso aqui que tu vai ter. Se tu quiser outra coisa pra tua vida, tu vai ter que buscar. E aí foi onde teve incentivo, e aí surgiu uma oportunidade aqui de vir aqui para Palhoça, tá, né, atuar numa empresa de um familiar da minha mãe. E aí eu me mudei para cá com 16 anos, né? Hoje talvez seria incabível, impensável ver que uma criança, um jovem de 16 anos poder sair da sua casa e morar sozinho em outra cidade, em outra região, né? Mas a gente veio com muita responsabilidade, trabalhar, finalizei os estudos do terceirão, no ensino médio na época, ainda aqui em Palhoça. Fui depois fazer faculdade e aí inicia, né, essa minha relação com Palhoça mais pessoal, né? Então, desde 2010, de 2000 até hoje, né? Eu morei 3 meses fora de Palhoça, o restante todo foi em Palhoça, né? Cidade que me acolheu, casei com uma palhocense da Barra do Aririú, bem, né? Bem característico mesmo. Meus filhos são palhocenses e dali eu, né, só saio para um lugar melhor. E às vezes a gente consegue entender o que Deus vai fazer nas nossas vidas, né? Geralmente, eu sou de Porto Alegre, vizinho daqui do estado, somos co-irmãos. A gente ouve falar, pô, Floripa, a gente não ouve falar, hoje em dia sim, porque cresceu muito, né, a Palhoça, mas também tinha um destino já, tu ter que vir pra Palhoça, né, prefeito? Sim, eu acho que tudo é um caminho, né, e Palhoça estava crescendo naquele momento, né, Palhoça iniciou um momento de crescida, um pouco mais acanhada naquele primeiro, né, no início dos anos 2000, mais com a vinda da universidade, da Unisul, na época, que até foi um motivo pelo qual eu vim para cá, fui trabalhar numa empresa dentro da Unisul. E aquilo ali foi fazendo a cidade crescer, né? Então, meu irmão também depois acabou vindo também para cá, então a gente criou esse laço, né? E poder público foi uma consequência, né? Acho que eu nunca planejei estar na gestão pública, mas foi algo que foi acontecendo, oportunidades que foram acontecendo, e essas oportunidades foram, né, foram bem utilizadas e que me permitiu, né, ingressar no poder público primeiro como gestor, como um técnico, e depois indo, né, para exercer um mandato como prefeito, né, que é motivo de muito orgulho, agora como prefeito reeleito da cidade, mais 2 anos e meio ainda de mandato, para que a gente possa dar os encaminhamentos que a cidade precisa. E nessa época da faculdade, prefeito, o senhor já tinha essa liderança junto com a turma, junto com os amigos, como que o senhor conseguiu enxergar essa possibilidade de talvez futura ter esse movimento político? Eu sempre fui muito técnico, né, no meu trabalho, assim, então eu não era o líder, o representante da sala, sempre envolvido, claro, nas organizações das coisas, ou seja, eu sempre gostava de organizar, né, organizar projeto, eventos, as coisas sempre foi muito meu lado, tanto que foi isso que me levou
para o poder público, né? Eu fui trabalhar trabalhar numa escola, inicialmente lá em 2005, como professor, mas para trabalhar com projetos de captação de recursos, para captar recursos para os projetos extracurriculares da escola. E assim eu comecei. Dali chamou a atenção de outras pessoas, me convidaram então em 2009 para ir para a sede da prefeitura para atuar com projetos na Secretaria de Esportes, que então eu me formei em Educação Física e Esporte pela Unisul. Então, isso me levou a fazer projetos e dali... Bom de bola, por sinal, jogador nosso, bom de bola, craque. E aí a gente surgiu aquela, né, uma oportunidade ali de um momento que tinha, em 2010, existia um problema muito sério nas cidades, que era o recurso vinha do governo federal, vinha do governo do estado para os municípios, não tinha projeto, o dinheiro voltava. Então, muitas vezes o prefeito fazia um esforço para ir lá conseguir politicamente o recurso, mas tecnicamente não conseguia fazer o recurso acontecer. Eu entrei nesse meio, né, passei a ser o gestor dos convênios e foi aquilo ali que me alçou, né? Então, dali, né, eu comecei com o cargo mais básico da prefeitura, né? Comecei lá praticamente como estagiário, fui alcançando, daí quando eu entrei na parte de convênios, que a gente conseguiu dar resultado e mostrar que os recursos não voltaram e conseguir aplicar, a gente começou a ascender, tornar assessor, gerente, diretor, secretário adjunto, até virar secretário, né, de planejamento, que foi infraestrutura que me alçou, né, para a parte política em si. Mas então sempre fui muito técnico, muito de bastidor, né? A gente planejava a cidade, né, principalmente lá junto com o ex-prefeito Camilo, a gente fazia todo o planejamento da cidade para os próximos anos, e trabalho que deu muito certo, muito resultado, e que eu digo que, né, me gabaritou para isso, mas que eu digo que me dá a oportunidade, eu já digo que eu sou um privilegiado, que eu consigo hoje executar as obras que eu, como secretário, planejei. Sim. Porque a gente não planejou para 1 ano, 2, 3, 4. A gente fez um projeto para 10, 15, 20 anos. Como se fosse vendo um filho crescer, prefeito. Exatamente. Então, assim, é aquilo que a gente planejou lá atrás, né, pensando que um dia nós ou alguém vai fazer, mas isso tem que ser feito, tem que deixar encaminhado. E aí hoje a gente conseguir chegar e executar essas ações, ver o resultado e ver que aquilo ali realmente que a gente planejou era o necessário para a cidade, mesmo sendo pensado lá 10, 12, 15 anos lá atrás, mas a gente conseguiu mostrar que é assim que se faz, com planejamento, com organização, né, tendo um trabalho técnico acima de tudo, para que a gente possa então, através da política, conquistar, né, os resultados que a cidade precisa. Prefeito, hoje em dia a gente tem Palhoça aí como uma das referências, né, de crescimento também no estado e também no Brasil todo, porque os dados não mentem, né? Quando o senhor assume lá em 2020, seu primeiro mandato, o que o senhor, nesses 6 anos, consegue passar para a gente que foi um crescimento que ajudou, foi a parte de saneamento, foi a parte de saúde, foi a parte de infraestrutura, o que o senhor consegue, porque tem muita gente que mora na Palhoça ou que mora fora, que às vezes não consegue enxergar num todo, né? A gente sabe que hoje em dia a população é muito corrida, o cara sai de casa, ônibus, trabalho, vai e vem, e não passa por algumas ruas, alguns lugares que realmente Palhoça mudou, cresceu, a gente consegue ver que tem muito mais infraestrutura, muito mais lugares de lazer também. Nesses 6 anos que o senhor já está ali, o que o senhor pode pontuar para a gente que foi de suma importância para todo mundo? Bom, eu gosto de dizer que a gente trabalha, né, o nosso objetivo é na geração de um ciclo virtuoso. O que é esse ciclo virtuoso? O município investe em grandes obras, investe em grandes avenidas, investe no saneamento, investe, né, em deixar a cidade em calçada com acessibilidade, em deixar a cidade mais bonita e preparada do ponto de vista da estrutura. Por quê? Porque isso vai atrair empresas, vai atrair investimentos. Isso gera oportunidades, seja oportunidade para aquele que quer empreender, trazendo o seu negócio ou abrindo o seu negócio em Palhoça, ou oportunidade para quem vem em busca de um emprego. Então, e é isso que permite que o município cuide do restante das áreas, né? Porque se tiver uma economia ativa, se a gente conseguir ter emprego, que é o melhor, né, o melhor programa social que pode existir de qualquer governo, é a geração de emprego e renda. É permitir que o pai de família honradamente tire o sustento dos seus filhos, da sua família, né, de uma forma que tenha orgulho daquilo que faz. Então, a gente acredita que esse é o principal foco. E o município não vende, não produz nada. Ele depende da produção dos outros. Então, nós temos que ajudar para que essa produção aconteça, trazendo empresas, trazendo investimentos, para que aí sim a gente tenha recurso para fazer saúde, educação, assistência social, segurança pública, que é uma das obrigações, entre as obrigações do município. Então, é essa roda funcionando que faz acontecer. E aí a gente vê, né, Palhoça é uma cidade que historicamente, não só Palhoça, mas essas cidades aqui do eixo da BR-101, Palhoça, São José, Biguaçu, se a gente for perceber, por décadas nós usamos a BR-101 como uma avenida central da cidade. Sim. Os bairros não se conversavam, os bairros se conectavam na BR e da BR tu ia para outro bairro.
E isso gerou um problema quando a BR-101 virou um caos, quando ela saturou. Então, ninguém mais conseguia transitar pelos bairros, né? Porque você tinha que pegar uma BR trancada para ir para outro bairro. Então, a gente começou a fazer ali um trabalho de abertura de grandes e novas avenidas, interligar os bairros. Né? Começamos com a Avenida das Torres, né? Uma obra que já tivemos lá 4 etapas dela, que hoje liga desde a da divisa com São José, né? No Jardim Eldorado, vai até o Caminho Novo. Temos lá a Avenida da Integração, que foi realizada também, que é uma ligação do Pagani com a Pedra Branca. A Avenida das Universidades agora acontecendo, que é uma ligação com São José, vindo lá perto do Aeroclube, pelo lado do Aeroclube, ligando São José a Palhoça, é uma nova alternativa para não precisar ir para a BR. Né, tendo uma via asfaltada que passa por Frei Damião, Brejaru, Já desafoga bastante, Pedra né? Branca, Jardim Eldorado, passa 20, vindo até o Pagani. Então é um eixo que está sendo entregue agora nas próximas semanas já, para que a gente possa trazer mobilidade total. Tivemos recentemente a Avenida Lindo Felipe Maia, no Caminho Novo, para desafogar o trânsito de quem vem do Bela Vista, mas que ajuda todos os bairros, porque você tinha antes um único acesso para 4 bairros. Agora você tem um para o Bela Vista e aquele ficou para os outros bairros. Então acaba que melhora o trânsito para todo mundo, né? Não somente quem recebeu a obra, mas os bairros vizinhos também são beneficiados. E em cada avenida dessa, em cada grande obra dessa, que muitas vezes, a maioria das vezes, passa onde não tinha nada. Né? Porque você vai ter que fazer a avenida nova onde? Você tem que fazer onde o único lugar que tem espaço, que é onde não tem nada construído. Sim. E a avenida ali, além da mobilidade, ela traz um outro fator que é um novo eixo de desenvolvimento econômico. Então ali passa a atrair novas empresas. Se a gente for andar na Avenida das Torres hoje, e para quem lembra de quando ela não existia, ela existia um pedaço lá no Jardim Eldorado, mas que não tinha calçamento, não tinha nada, era só residência. Hoje você anda na avenida, você vê praticamente 70%, 80% já é tudo comércio. A maior escola do município, o Colégio Adventista, está na avenida. A Avenida Terra Bela, no Bela Vista, que foi feita também, recebeu já investimentos lá, uma sede do Comprão, também mais de 170 empregos. Então, isso acontece porque onde abre novas vias, que viram um eixo de mobilidade, também vai virar um eixo que vai atrair gente, vai ser econômico, vai trazer empresa. E, como eu digo, é oportunidade para quem busca empreender ou para quem busca um emprego. E é assim que Palhoça tem crescido muito nos últimos anos. Essa visão é importante, prefeito, de o senhor falar do entorno, também das torres, de outras vias também, porque não adianta cuidar somente de um lugar, tem que cuidar do que dá acesso a esse lugar, que é o mais importante também, o que dá qualidade para as pessoas poderem chegar e ter uma melhor deslocamento, porque, cara, trancava tudo na BR, até hoje tranca, então cuidar dos entornos é muito importante também. A gente falou um pouco dessa parte, o que todo mundo quer saber também, prefeito, perguntar se o senhor está aqui, como que está a questão da saúde, principalmente na Palhoça? Novos projetos que a gente pode melhorar, o que já foi melhorado, o que já foi entregue, como está a questão da saúde? Bom, nós temos um investimento muito grande em saúde no município, né? Hoje Palhoça... nós estamos entregando, provavelmente em 60 dias, uma nova unidade básica de saúde no Rio da Formiga. Estamos em 2 grandes unidades sendo construídas, uma no bairro Bela Vista, que já é o maior bairro populacional de Palhoça, e não é uma unidade básica que vai substituir a existente. É mais uma segunda unidade para o bairro. Uma nova unidade para substituir uma que é muito pequena, muito antiga, no bairro Brejaru, está em construção também. Finalizou agora a obra do CAPS-I, que o CAPS é onde é o Centro de Atendimento Psicossocial para a infância, para crianças e adolescentes, onde tem a parte de psicologia, psiquiatria, e uma obra que a gente começou em novembro do ano passado com a terraplanagem, está pronta, porque a gente fez um sistema modular de construção rápida. Entrega muito rápido. Então, entrega rápido, agora é só fazer a parte do pátio e a obra está entregue, né? Antes você esperava 2 anos para ter uma obra dessa, né, nesse porte pronta. A gente está encurtando isso para 6 meses, 7 meses. Então, mostra o trabalho, mostra a atualização de a gente ver aquilo que é tendência. Mas, acima de tudo, na saúde, que eu posso dizer, é o orgulho do palhocense, é o hospital, né? Palhoça, por muitos anos, muitas décadas, lutou para que estivesse um hospital em Palhoça, um hospital público. Era um trabalho que foi prometido por muita gente, mas a maioria dessas pessoas não botava a mão para fazer. Você não vai conseguir fazer hospital se não buscar projetos, se não aprovar projeto e tudo mais. E numa força política muito grande, começou lá com o ex-prefeito Camelo, que eu dei andamento, com o nosso vereador Rosinei, e a gente conseguiu buscar um hospital de 183 leitos, mais de 18 mil metros quadrados, com uma maternidade, que é o sonho do palhocense, porque o palhocense não nascia em Palhoça. Verdade. O palhocense nascia... Eu digo, meus 2 filhos nasceram no regional. Meus 2 filhos nasceram no regional, porque não tinha hospital em Palhoça. Sim. Então, os filhos deles, com certeza, vão nascer em Na Palhoça, Palhoça, porque vão ter oportunidade disso. Né? Então, o hospital
está em obra, é uma realidade, muita gente duvidou, mas foi essa força política, o ex-deputado Nazareno que buscou recursos para a gente comprar a área do terreno, depois quando com o Camilo deputado, eu prefeito e o Rosinei, que é o meu vice, que era secretário de saúde na época, conseguimos ir ao governador e o governador nos repassou 100 milhões de reais para a construção do hospital. E nós completamos com mais 20. Então é um hospital de 120 milhões, é o maior convênio do governo do estado com o município. Tá? É o maior convênio. Então, não tem obra direta entre o Estado e o município com valor maior do que o Hospital Regional de Palhoça. Isso mostra a importância da cidade, mostra o quanto o governador Jorginho ele tem uma sensibilidade com o município, porque viu essa necessidade, mas, acima de tudo, para a força política desse grupo, porque esse hospital, se não tivesse essa força política, ele iria para outra cidade, para outra região, para algum lugar, mas não aqui. E a gente conseguiu trazer, mobilizar, e agora o hospital está lá. Muita gente duvidava, já na quinta laje sendo construída, são 4 andares. Até o final do ano, toda a parte estrutural fica pronta, né? A alvenaria já subindo também, com estimativa de entrega lá em 2028, para que a gente tenha, de fato, atendimento, né, acontecer na nossa cidade. A gente vê hoje, né, as pessoas acabam tendo que sair de Palhoça, de Santo Amaro, até Alfredo Wagner, eles descem para ser atendido na ilha ou no regional, né, que já está saturado. Então, muito mais do que atender Palhoça e o palhocense, o hospital vai atender toda a região. Sim. Porque esses moradores das cidades vizinhas, eles vão ser atendidos lá. E também, ao serem atendidos lá, também vai liberar vaga no regional, no Celso Ramos, né? O fluxo vai ficar melhor, vai ficar prefeito? melhor. Para todo então, assim, mundo. é você estar perto de casa. E a gente, quando fala de BR-101, imagina, você sair numa urgência, numa emergência, né? Do interior da cidade, ou de uma cidade vizinha, mais afastada da capital, e você tem que chegar no horário de pico e ver todo esse movimento na BR, toda essa BR trancada, 282, 101, e você vendo ali que vai perder 1 hora, muitas vezes, para chegar até o hospital. Essa hora pode ser vital. Pode. É essa hora que pode ser aquela crucial para salvar a vida da pessoa. Verdade. E aí nós vamos ter a oportunidade de atender essa pessoa lá no município, no hospital 100% público, 100% SUS, que vai ter traumatologia, ortopedia, parte de imagens, né? Um foco muito importante para nossa região, porque nós somos cercados por BR-101, 282, que trazem muito dos problemas, né? Dessa questão por acidente de trânsito e tudo mais. Então, não tenho dúvida que esse sonho do palhocense vai ser um marco, que a gente vai ter orgulho de entregar e que, acima de tudo, vai mudar a qualidade de vida das próximas gerações, tendo saúde perto de casa, que é isso que importa. A gente fica feliz com isso, como o senhor falou, não é só para Palhoça, é para todos nós, que às vezes eu sou morador da ilha de Florianópolis, então às vezes regional muito cheio, outros hospitais muito cheio, porque veio muita gente também de outros lugares para cá, então tendo essa unidade na Palhoça, com certeza vai melhorar muito para todo mundo, então é um serviço público sendo prestado e muito bem prestado, prefeito. Então já, obrigado por essa dedicação, a gente vê que realmente vem sendo feito um trabalho muito sério, os números estão aí, não mentem, né? Então vai ser muito bom para todo mundo. E principalmente o cidadão palhocense vai poder também nascer na Palhoça agora, vai estar no RG ali, essa certificação. A gente sabe que a Palhoça também tem um grande vínculo com a parte esportiva, né? Cunho social também, porque a gente sabe que hoje em dia o esporte salva vidas, né, prefeito? O senhor também é um amigo nosso, a gente sabe, gosta muito do esporte. Como que o senhor vem tratando essa questão também do esporte na Palhoça, das crianças, porque a gente sabe que se começar a introduzir a criançada no esporte, a gente consegue salvar muitas pessoas aí depois de um futuro aí que podia ser delicado. Com certeza. Assim, Palhoça é uma cidade que ela é diferenciada realmente nesse ponto, né? E não dá para fugir daquilo que é, né, principalmente que é a paixão da maioria das pessoas, que é o futebol, né? E quando a gente vê isso, e o futebol ele consegue trazer muita gente para o convívio, para a prática, para a integração. E hoje nós somos a cidade da região que mais tem campo de futebol com estrutura. Né? Campos de futebol oficiais, nós somos a cidade que tem... Os melhores campeonatos do amador são na Palhoça, né? E aí nós conseguimos fazer um investimento muito grande. A gente sempre tinha aquela ideia ali já em 2012, 2013, quando iniciamos o planejamento lá junto com a Camila da cidade, nós começamos a ver o seguinte, cara, não tinha onde levar a criança para praticar uma atividade física, uma atividade esportiva, uma brincadeira. Não dá mais para brincar na rua, porque a cidade cresceu, e não tinha pracinha para as pessoas. Então, se quisesse você brincar com teu filho, você ia ter que levar ele no shopping, gastar um dinheiro lá para ele ir num parquinho, numa coisa, porque não tinha uma área de convívio. E a gente começou a investir muito em praças e parques. Construímos 6 grandes parques, lá o Parque do Madrid, o Parque do Bela Vista, fizemos o Parque da Ponte, o Parque no Frei Damião, na região lá no campo do Enseada. Então, muitos parques que é uma infraestrutura completa, onde tem campo de futebol, onde tem área de lazer para as crianças, para os adultos, né, uma área de integração.
Também cuidamos das pracinhas, as áreas para trazer a criança para brincar realmente naquela no parquinho ali, um espaço pet para levar o seu animalzinho. Então isso trouxe as pessoas para viver a rua, que é um ponto principal, um ponto fundamental. E isso, né, deu um resultado. Sim. E aí a gente começou numa nova etapa. Onde nós tínhamos lá aquele campinho de areia, a pessoa já não queria mais brincar no campinho de areia. A gente foi lá e colocou grama sintética. Então hoje nós temos 22 campos de grama sintética públicos no município espalhado pela cidade. Já são 22. Todos eles com gramado sintético de última geração, com todos eles iluminados, tá? Com iluminação em LED. Fizemos um grande trabalho também de iluminação dos campos de futebol, dos campos, né, do futebol oficial dos clubes. Né? Nós criamos lá uma lei que permitiu, a Câmara aprovou numa parceria com a gente, para que a gente pudesse fazer a iluminação pública dos campos. Por quê? Cara, a gente sabe que é difícil para um clube, porque são amadores, né? São clube amador, não tem muito recurso, né, clube de bairro, não tem de onde vir recurso, senão muitas vezes os sócios tirarem para botar, ou o apoio de um comerciante ou outro. Então, um custo com uma energia elétrica naquelas lâmpadas antigas, halógenas, cara, era muito alto. Então, você praticamente, o horário cobria somente, o horário que eles cobravam lá para um time jogar era o que cobria o custo da iluminação e uma limpezinha. Não sobrava nada para investir, para melhorar a estrutura da sede. Então a gente foi lá, fizemos já em 19 clubes, em 19 campos de futebol, desde lá da Ponte de Maruim, João Paulo, indo até o sul, até lá no Sertão do Campo, que é o último bairro, o último campo, né, com 35 km de distância de um campo para o outro. Até lá a gente levou iluminação pública com LED, de altíssima qualidade, muda totalmente, isso nenhuma cidade tem, nenhuma cidade vai ter os campos de futebol amador com iluminação 100% LED, trazendo uma economia de pelo menos 60%. Então a conta lá, quem pagava 1.000 passou a pagar 400, sim, 450. Isso é dinheiro que sobra para investir. E aí sim a gente começa a ter uma qualidade maior. Então isso é olhar, porque o clube não é um lugar, né? Os clubes lá não são um lugar onde fica lá se fechado numa turminha para aproveitar aquele espaço. Não, é um lugar aberto, é um lugar que recebe as pessoas, que recebe as famílias, as crianças, que tem projetos esportivos, e a gente tem feito muito isso. E claro, a gente tem investido muito também na base das demais modalidades, né? Bom, nós temos um taekwondo muito forte, o karatê muito forte em Palhoça, judô, jiu-jitsu. Estamos agora com jogos escolares lá, o JEP, bombando, que está cada vez ficando mais difícil de fazer, porque tem que ter mais tempo para fazer e mais lugares para subir o nível. Mais lugares para fazer, porque aumentou muito a competição. Temos a Bolsa Atleta para os atletas que se destacam, né, na ULESC e nos Jogos Abertos, né? Até recentemente assinamos lá a bolsa desse ano para os atletas que foram medalhistas, né? Quem vai para a fase final dos Jogos Abertos e ULESC, primeiro, segundo ou terceiro, né, medalha ouro, prata ou bronze, recebe uma bolsa atleta, que não é um valor muito alto, mas que ajuda ele a treinar, porque a gente sabe dos custos, né? Quem luta, né, uma arte marcial, ele, cara, tem o kimono é algo que ele tem que trocar de tempo em tempo e é caro, né? Ele tem que estar fazendo os cursos de atualização, ele tem que estar indo para os campeonatos, então uma ajuda de custo para que ele possa fazer isso. Mas nas demais modalidades também, futsal, vôlei, basquete, handebol, temos uma força muito grande nessas modalidades também, né? Inclusive, eu sempre cobrei muito da Fundação do Esporte. Hoje lá é o Amaro, que é o nosso presidente da fundação, Amaro Boleiro, futebolista, o cara que vive o futebol é parte da vida dele, vive o Guarani da Palhoça principalmente. Eu sempre cobrei, olha, meu foco não é ganhar competição. Não é ganhar competição. Eu não quero ser uma cidade que pinça atletas de outros lugares para vir competir pela cidade, para que depois diga que a gente foi campeão. Pô, foi campeão, mas com um atleta de outros lugares, não foi dos teus projetos. Então, o que eu quero? Eu quero bons projetos fortes. Se eu tiver uma boa base... Com uma boa capacitação. Se eu tiver a criança lá praticando uma modalidade esportiva desde pequenininha, lá com 6, 7, 8 anos, quando eu chegar com 14, 15, 16, eu vou ter um atleta. Aí eu vou ter rendimento. Então não pode ser o contrário. Eu só posso ter rendimento se eu tiver uma boa base. Então a gente faz isso. Nós não aceitamos... por exemplo, para receber o Bolsa Atleta tem um tempo mínimo de vivência na cidade e tem que participar dos projetos da cidade. Então ele não pode treinar num clube de São José e querer competir por Palhoça, porque a gente quer que essa pessoa seja dali, né? Que seja movida por esse projeto e tem dado um resultado muito bom, todo mundo entendeu que esse realmente é o caminho, e a gente está lá no sul agora também com etapas ali da ULESC, acontecendo lá joguinhos, bombando também com uma atleta maior. No Regional Sul, que o qual Palhoça faz parte, né, Litoral Regional Sul, a maior delegação que já teve na história é a que está lá. Então, é algo que nos motiva, nos orgulha, que a gente vê o resultado dando certo, né? Então, no esporte, e eu gosto de falar, e usei essa fala no dia da assinatura do Bolsa Atleta,
quando a gente coloca uma criança no caminho do esporte, seja ele qual for, é claro que gradativamente essa criança vai buscar uma competição, vai buscar o rendimento. Mas nem todas se tornarão profissionais. Nem todas viverão daquela modalidade, viverão do esporte, como é o sonho da maioria delas, que quando começa a sair da parte de aprendizado para o rendimento. Mas ainda assim, a gente sabe que mesmo não tendo a oportunidade de se tornar um profissional, eu digo assim, olha, se tudo der errado, que a pessoa não conseguir ser um atleta profissional, ainda assim vai ser um grande cidadão. Porque aprendeu valores, aprendeu consciência, aprendeu a respeitar, através daquilo que ensina da melhor forma, que é o esporte que ele ensina. Da forma, né, através das regras, mas também com integração, com interação, respeitando, né, o adversário, respeitando aquele que está do outro lado. Então, a gente sabe que essa pessoa, por mais que não se torne um atleta profissional, se torna um grande cidadão. Está no caminho certo. Parabéns, prefeito. Isso aí a gente consegue enxergar tudo isso. Eu sou pai de 3 filhos, né? E eu queria fazer uma pergunta agora para o Eduardo, pai, não o Eduardo Fresse, prefeito, porque às vezes a gente, como ser humano, a gente ajuda no que pode. A gente fica feliz de poder ver as crianças, principalmente, que é o nosso futuro, tendo a oportunidade. Como que é para o Eduardo, pai, saber que muitas vidas o Eduardo Fresse, prefeito, consegue mudar? Tinha passado na tua cabeça lá atrás, daquele menino do campo lá, que um dia isso poderia acontecer? Porque quando tu incentiva o esporte, a luta, a educação, o senhor está mudando muitas gerações. E a gente sempre quis que os nossos filhos tivessem umas boas oportunidades. E a gente sabe que a realidade da maioria não é assim. Uhum. Como que é para Eduardo, o pai, poder ver um pai com seu filho no judô, no futebol? Acho que isso é tipo assim, pô, cara, era isso que eu buscava. Bom, acho que é isso que faz valer a pena ser prefeito. Não tem outra resposta. O que vale a pena ser prefeito é a gente ver que aquilo que a gente faz melhora a vida de alguém. Porque se não for para melhorar a vida de alguém, qual a vantagem? O que você fez? O que você deixou de legado, de história? Então, é esse realmente o que nos motiva, né? A gente no dia a dia, e eu sempre digo, eu já ouvi essa frase hoje aqui, mas eu gosto de levar ela sempre pro dia a dia, para onde eu vou, que eu digo, cara, todo dia eu saio de casa com o intuito de fazer o meu melhor. Esse é o meu intuito. E eu sei que da maioria das pessoas que trabalham comigo lá na prefeitura, dos servidores do município de Palhoça, tem essa mesma visão. Sair de casa todo dia para fazer o seu melhor. Talvez você não vai conseguir fazer tudo aquilo que deseja, não vai fazer tudo aquilo que um outro espera, mas se você fizer o seu melhor, não tenha dúvida que o resultado aparece. Não tenha dúvida que você vai ser visto. Não tenha dúvida que você realmente vai ser correspondido pelo empenho que você dá, seja naquilo que for, seja quem trabalha no poder público, seja aquele que trabalha no ente privado, aquele que tem uma empresa que presta um serviço. Cara, quando você faz aquilo com vontade, faz aquilo como, né, uma dádiva realmente da sua vida, cara, você vai ter um resultado muito bom, que não é só o financeiro, mas que acima de tudo é de estar mudando, melhorando vidas. E aí, como eu falo, cara, não tem outro propósito, outro intuito, se não for mudar a vida das pessoas. E a gente sabe que muitas vezes a gente deixa a nossa família de lado para estar cuidando das outras famílias, né? Então, a gente entende a minha dificuldade da família em estar acompanhando isso. Muitas vezes, final de semana, eu estou em eventos, sábado e domingo. Então, a gente tenta o máximo dar atenção, mas a gente sabe que eles sentem também. A gente sabe que fosse pela escolha deles. Ficaria mais tempo em casa, a gente estaria 6 horas em casa, não sairia para evento à noite nenhum. A gente, final de semana, não iria para evento. Mas é o compromisso, é aquilo que a gente se prestou, se colocou com a disposição de fazer, né? Que é trabalhar em prol das pessoas. E eles acabam entendendo, mas claro, não desejando aquilo ali sempre, mas entendendo que são ossos do ofício. São ossos do ofício, é parte da obrigação. E, cara, eu estava falando ali, Palhoça saiu de 2010, nós tínhamos 126 mil habitantes, 2010, pelo censo. A estimativa de 2026 é 254 mil habitantes. Nossa! Em 15 anos, 11, 16 anos, nós mais que dobramos a população. Só que não é aumentar a população por si só. A gente conseguiu, também nesse período, triplicar o PIB da cidade. A gente conseguiu saltar de 10 mil empresas para mais de 60 mil empresas cadastradas no município. Nossa. Nós somos uma das cidades que mais gera vagas de emprego, tendo sempre vagas de emprego. O último feirão que a gente fez de emprego, ele tinha 1.200 vagas. Nossa! Então tem oportunidade para quem chega em Palhoça, né? E tudo isso porque a gente tem buscado fazer esse melhor, né? Buscado fazer grandes obras, mas sem esquecer daquelas obrinhas lá no cantinho. Né, lá no cantinho da cidade, que a gente inaugurou recentemente, né, a Avenida Lindo Felipe Maia, uma obra grande, uma obra de praticamente de 11 milhões de reais, mas a gente não esquece que semana passada, retrasada, a gente esteve lá na Praia do Sonho, lá na rua do Marco Brasil, que é o Rei Momo de Florianópolis, numa rua lá que a gente pavimentou em parceria com os moradores, o município deu material aos moradores à mão de obra.
Então, assim, a gente não esquece daquelas obrinhas invisíveis que estão lá no cantinho, que mora o Marcos, que mora o seu João, que mora a Dona Maria, porque para eles, aquela obra pequena, por mais que possa ser pequena e simples, é a obra mais importante da vida deles. Isso aí eu acho que é o que mais toca, né? Porque às vezes as pessoas acham que o prefeito só quer fazer obra grande e vai esquecer da gente. Não vai esquecer, não tá esquecendo, tá mostrando isso, então parabéns, prefeito. E pra gente chegar aqui, porque papo bom passa rápido, né? Mais 2 anos, a princípio de mandato. Como é que o senhor tá programando esses últimos 2 anos aí, prefeito? Cara, é o ritmo desde o primeiro ano lá em 2021. Então é ritmo acelerado, estamos com um pacote de obras aí acontecendo, né? Que lançamos agora no início do ano, mais de 60 milhões em obras para acontecer nos 3 próximos semestres, primeiro semestre de 26, segundo de 26 e primeiro de 27, né? Diversas obras. Estamos hoje com 50 obras acontecendo simultaneamente no município, né? Mais obras sendo licitadas, então a gente quer fazer, realmente deixar um legado. Nós temos outros compromissos de construir supercreches, construir novas escolas, né, deixar o hospital pronto e entregue. Então, até o final do mandato é ritmo acelerado para que a gente possa entregar tudo isso, que no final das contas a gente sabe que esse legado vai deixar um grande momento para Palhoça, para ela continuar sendo melhor. Até porque eu estou prefeito, até estarei prefeito, se Deus quiser, até 2028, mas continuarei sendo palhocense ao longo dos anos. Meus filhos crescem aqui, né? Eu tenho um filho de 5 anos lá, o Luca, que é o temporãozinho, mas que é uma bênção, que tem uma vida longa pela frente. Mas tem a minha filha já mais velha, 18 anos, Maria Eduarda, já está fazendo faculdade. Sim. Então, assim, é Palhoça que nós vamos viver, é Palhoça que é a escolhida. Então, a gente quer deixar uma cidade melhor. Não é somente a questão, não, porque o político quer mostrar resultado. Não, a gente quer deixar uma cidade melhor para os nossos filhos, deixar uma cidade melhor para as pessoas que a gente gosta, para a cidade que a gente vai continuar vivendo. Gente, esse foi mais um episódio do Café com Líderes, o Poder das Conexões, e hoje, para lá de especial. Prefeito, muito obrigado. A gente pôde conhecer um pouco mais do Eduardo Fressa, prefeito, do pai. E para você que quer vir para Palhoça, já sabe que tem muita coisa boa acontecendo e muita coisa boa que vai acontecer. Gente, esse foi um episódio especial, então acompanha a gente, segue nas redes sociais e tamo junto. Obrigado, prefeito, e até a próxima, meu amigo. Obrigado, grande abraço. Tchau, Prazer tchau. ter Café com Líderes. Até a próxima. Valeu!